Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 39º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 29 de maio de 2019, hoje é quarta-feira. O tema de hoje é a Porta do Oriente, Porta do Rei. Eu dei o nome de Porta do Rei ou Portal Eterno. E o texto-chave está em Neemias, capítulo 3, versículo 29. Antes de eu entrar no devocional, eu quero dizer que esses estudos dessa porta têm sido um presente de Deus para a minha vida nessa caminhada de oração. Quando a gente começou o propósito, eu pensei que a gente estaria já falando sobre Neemias, mas o Senhor conduziu para que fosse neste tempo agora e tem sido assim um grande presente de Deus para mim, um grande treinamento. Nós já estamos na 10ª porta, hoje nós vamos falar dessa 10ª porta. Das outras portas eu não, não procurei saber muito, não fiz muito estudo de portas, nada disso, só fui buscando ser conduzida pelo que o Espírito Santo dizia, porque eu tinha liberdade de fazer uma comparação, uma analogiazinha das portas, segundo o meu entendimento, segundo o que eu queria despertar dentro de vocês, despertar dentro de nós, mas essa porta eu tive que ler um pouco mais e buscar, porque ela é uma porta imutável, ela não tem como eu fazer certa analogia, ela já existe com aquele propósito e ninguém pode mudar aquele propósito, já está na palavra aquele propósito, o porquê que ela está ali, da forma que ela está ali. Então, essa porta ela é muito especial. Essa é a porta mais importante, talvez não, é a porta mais importante de todas que nós estamos falando. Ela é a porta que vai dar acesso à entrada do nosso Rei Jesus. Ela é uma porta real, ela está lá em Jerusalém, né? Todas as portas que eu falei são reais, mas essa está lá em Jerusalém. É um ponto que, né, turístico ali, eu creio, dá para ela está ali fisicamente para você comprovar que as profecias do Senhor são reais. Então, irmãs, vamos falar aqui do capítulo 3, no versículo 29, fala assim: Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele, reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Então, aqui está falando dessa restauração da porta, né? Nessa época, eles restauraram essa porta. Ela não tinha sido fechada ainda. E essa porta existe. Dessa vez, eu vou deixar uma foto para que vocês tenham uma visualização dessa porta. Essa porta, ela chama Porta Oriental ou Porta Dourada. E Ezequiel fala dessa porta algumas vezes. E eu quero ler o capítulo 44 do livro de Ezequiel, o versículo 1 a 2, que fala assim: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela e por isso ela permanecerá fechada. Existia essa profecia no livro de Ezequiel de que essa porta permaneceria fechada e chegou um tempo em Israel, não sei que ano, não estudei sobre isso, mas chegou um tempo em Israel que Israel estava sendo dominado pelos árabes e diz que existia um rei Saladino que mandou fechar essa porta literalmente, lacrar essa porta, porque ele entendia que estava para se cumprir essa profecia de Israel, essa profecia de Ezequiel, e ele não queria que cumprisse essa profecia de que o Messias entraria por ela. Então ele fechou essa porta e do outro lado dessa porta ele construiu, ali bem na portinha, ele construiu um cemitério muçulmano, porque a lei dizia que um sacerdote não podia passar nem tocar, né, em corpos, nada impuro, então não teria como, além dela estar fechada, ele passar por um cemitério, né? Aquela porta, essa porta, ela dava acesso direto ao templo e ela também estava de frente para o Monte das Oliveiras. E o Senhor disse que quando ele voltar, ele vai voltar pelo Monte das Oliveiras, né?
Mas eu vou tentar explicar assim aquilo que o Senhor colocou no meu coração em relação a essa porta. Essa porta é a porta que o nosso rei vai passar. É o portal espiritual, é um portal celestial. E o que cabe a nós fazer com essa porta? Porque todas as portas que nós falamos, a gente pode fazer uma conotação em relação à nossa vida, né? E essa porta não vai ser diferente, mas a única coisa que nós podemos fazer para essa porta é abrir ela para o Senhor no nosso coração. Até que ele venha, até que se cumpra, até que ele abra essa porta, literalmente, e passe ali por ela, o que cabe a nós é abrir essa porta no nosso coração. É deixar o Rei dos Reis entrar. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E essa palavra oriental falou muito em Ezequiel, fala muito em Ezequiel, a porta do Oriente, né? Me levou à porta do Oriente. E eu quero ler Ezequiel capítulo 43, o versículo de 1 ao 9. Então o Senhor me levou à porta que olha para o Oriente. Provavelmente essa porta aqui, com certeza. Eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando eu vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então eu ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com seus cadáveres dos seus reis nos seus monumentos. E ele pondo-me ali no limiar, junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações, que faziam por isso. Eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, com as suas prostituições e os seus cadáveres dos seus reis, e eu habitarei no meio deles. Então, essa palavra de Ezequiel está dizendo que Deus levou Ezequiel para essa porta e mostrou para ele que a glória do Senhor enchia o templo. Porque, como eu falei, essa porta ela dá acesso ao templo e ela dá acesso ao Monte das Oliveiras. Então, o Espírito Santo levou Ezequiel ali e mostrou para ele e falou: Olha, vai chegar o tempo que esse lugar vai ser a minha habitação. Eu vou colocar as plantas dos meus pés aqui e os filhos de Israel vão ver, né, que eu sou Deus. E existe uma palavra que fala que quando Jesus voltar, que todo olho verá, né? Até mesmo aqueles que, eu esqueci onde está o versículo, até mesmo aqueles que ultrapassaram, que foi ali o povo de Israel. E eles vão chorar e vão prantear, porque eles vão entender por que eles fizeram com o Messias, mas tudo isso faz parte do cumprimento das profecias. Mas o que tem essa porta a ver conosco? Então, eu li esses dois textos para que vocês compreendam que essa porta, a profecia diz que ela está fechada, ela vai permanecer fechada até a volta de Jesus, mas ela é uma porta, é um portal eterno. Nós estamos vendo aqui, eu amo ler os profetas, porque eu amo essa parte que Deus me levou, Deus falou comigo, Deus me conduziu, Deus me mostrou. E hoje Deus nos chama para abrir esta porta, né? Apenas abra ela. A porta natural é somente Deus que vai abrir e vai concluir a profecia. Mas no momento, abra essa porta do nosso coração. Viremos os olhos para os portais eternos. Viremos o nosso olhar para o portal dourado, como está ali, né?
que sejamos como os profetas que ouviam a voz de Deus, porque para entrarmos por essa porta espiritual, esse portal espiritual, nós temos que estar atento a ouvir a voz de Deus, o que Deus está dizendo, né? O que Ele está falando conosco, aonde Ele quer nos conduzir. O nosso coração, além de abrir essa porta e dizer, Senhor, me guia por portais eternos, entra pelas minhas portas, né? Quando nós abrimos essa porta eterna, esse portal dourado, essa porta do Rei, nós estamos dizendo, entra pelas minhas portas também. Porque é aquilo que eu falei, a reconstrução das portas é um trabalho muito árduo, muito difícil. Nós vimos ali, né? Às vezes a gente sente constrangida, sente acusação na nossa mente, não é esse o propósito é nos despertar, fazer enxergar aquilo que a gente precisa consertar, e a gente fica até às vezes perdido com tanto trabalho que nós vamos ter que fazer, e mas esse portal eterno, quando nós abrimos esse portal eterno para que entre o Rei da Glória, para que entre esse sacerdote, esse sumo sacerdote com o sacrifício perfeito, né, que morreu por nós, que nos resgatou, que nos conectou com o seu povo, com o povo de Israel, que nos enxertou na videira verdadeira, né? Quando nós abrimos esse portal, nós estamos dizendo, passa pelas minhas portas, porque se Jesus não passar pelas nossas portas, nós não vamos conseguir fazer essa restauração de todas essas últimas portas que eu falei, de todas as últimas 9 portas, nós estamos hoje na 10ª porta. Então hoje é dia da gente voltar os olhos, ser como Ezequiel, né? Ezequiel, Deus movia Ezequiel para lá, movia Ezequiel para cá, me levou para ali, me levou para lá. Ele fala aqui, no versículo 3, que fala assim, que essa visão era como se fosse a mesma visão que ele teve junto ao rio Quebar, e ele se prostrou em terra. O rio Quebar, você lembra que quando eu falei que Deus levou Ezequiel ali, mostrou as árvores, mostrou aquele rio da vida. E o que está faltando em nós, irmãs, é essa vida espiritual. Nós precisamos ter consciência que somos seres espirituais. Depois, é uma ordem. Nós somos um homem espiritual, um homem que tem uma alma e um homem que tem um corpo. Mas nós estamos vivendo o inverso, né? Nós estamos vivendo o corpo, a alma e o espírito fica lá no finalzinho. Ninguém, às vezes a pessoa nem sabe que tem espírito, né? Vive parecendo uma múmia, um zumbi. Nós estamos fazendo tudo que a carne gosta, a gente trata a carne bem, a gente alimenta ela com tudo que ela quer, a carne não conhece o que é jejum, a carne não conhece o que é abre mão de si mesmo, a carne está sendo regaladamente. Não tem como um homem ser espiritual andando na carne. E logo depois da carne, além da gente estar tratando a carne a pão de ló, a gente está tratando a alma. A alma faz o que ela quer, né? Até as enfermidadezinhas dela é mimada. Isso é enfermidades da alma. E a gente está ali, alisando, alisando. Com isso, nós estamos morrendo espiritualmente. A gente está caminhando pela terra como zumbis espiritual. Mas hoje, nesta manhã, o Senhor quer despertar os nossos olhos para olhar para a porta eterna, para o portal eterno, e entender que você é um ser espiritual, que Deus te chamou para ser rei e sacerdote, que Deus te chamou para ser filha amada. Isso é uma das maiores tristezas do meu coração. Eu vejo a, eu vejo que os bruxos se esforçam para chegar a um patamar espiritual. As religiões se esforçando para descobrir coisas espirituais, as outras religiões, né? Tudo quanto é tipo de religião. E nós, que somos filhos de Deus, que Deus nos chamou para andar com Ele, nessa terra sim, porém como homens espirituais. Mas eu também não estou falando, irmãs, de um homem espiritual alheio ao mundo, né? Não vamos virar monge, não vamos virar monge, estamos alheio ao mundo. Mas é porque se nós caminharmos no mundo espiritual como Ezequiel caminhou, por que a palavra disse ontem, né, que eu falei, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós estamos aí lá na labuta, carregando pedra,
sendo que uma sentada diante do Senhor dos Exércitos, uma sentada com Ele, deixando Ele nos conduzir, Ele pode trazer tanta revelação na nossa vida. Ele pode te dar um estalo assim e te libertar de tanta coisa. Ele pode te dar uma dica, né? Às vezes você está passando um problema financeiro, ele pode te dar uma dica, minha filha, por que você não faz isso? Né? Eu tenho tido essa experiência com o Senhor na parte da organização da minha casa, que eu era tão... Eu tentava de tudo quanto é jeito, mas não conseguia, apesar de me esforçar, mas eu comecei a ouvir algumas dicas de Deus, né? Uma das coisas que eu comecei a ouvir foi uma palavra que Jesus disse para Judas: o que tem que fazer, vai e faz logo. Quando ele sabia que Judas estava ali preparando para trair ele, para matar ele. Mas o Senhor começou a usar essa expressão comigo, não com esse sentido, mas tipo assim, minha filha, o que tem que fazer na sua casa, vai e faz logo, né? Às vezes a gente está olhando ali os corredores cheios de vasilha para guardar e eu deixava para outra hora, né? Daqui a pouco. E o Senhor começou a usar essa expressão. Toda vez que eu vejo uma coisa agora na minha casa que eu tenho que fazer, o Senhor coloca essa expressão no meu coração. O que tem que fazer, vai e faz logo. E quando eu comecei a obedecer essa palavra, gente, eu consigo fazer agora de manhã, antes de trabalhar, eu consigo fazer em 20 minutos coisas que jamais eu conseguiria fazer e coisas que às vezes eu levava dias, semanas, né? Tem manhã que eu vou trabalhar, eu já guardei as vasilhas do escorredor da janta de ontem, eu já coloquei a roupa para lavar, eu já tirei os lixos, coisa que quando eu chego já me facilitou a minha vida muito. Mas porque nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, nesta manhã, ele quer abrir o seu entendimento. Ele está te chamando a ser um homem espiritual. Leia os profetas. Queira fazer parte desses homens e mulheres de Deus. Eu estava lendo aqui em Gênesis, capítulo 12. Eu queria, assim, eu busquei achar um versículo sobre alguma coisa mais sobre o Oriente, né? Quando fala sobre o Oriente, porque toda vez que fala sobre o Oriente, parece que Deus estava guiando o homem a uma revelação, guiando o homem a uma direção nova. Então eu achei esse textozinho, achei que esse aqui dava para entender o que a gente estava falando. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 8 fala assim: esse capítulo 12 é Deus falando com Noé, com Abraão, Noé, tô maluca aqui. Falando com Abraão sobre as promessas dele, o que Deus tem para ele e tal. Mas nesse versículo 8 fala assim: e moveu Abraão dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e ele armou a sua tenda em Betel, ao ocidente. E aí, ao oriente, ele edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Betel representa a casa de Deus, né? Para a banda do Oriente. Nós estamos falando da porta do Oriente, então eu quis buscar uma outra coisinha que falasse de Oriente para a gente entender mais. Então está falando que Abraão edificou ali um altar e ele invocou o nome do Senhor. Então, se nós queremos viver coisas grandes com o Senhor, vamos montar a nossa tenda na banda do Oriente, né? Olhando para essa porta eterna, esperando o nosso rei. Agora tem muita gente esperando o rei, não vejo a hora de Jesus voltar, mas nem viveu o mundo espiritual, nem viveu o que Deus tem para viver aqui. Você fica olhando e fala assim: você quer que Jesus volta para quê mesmo, queridinha? O que é que você fez na sua vida? O que você fez para o Senhor? Gente, se nós estamos aqui na Terra é porque Deus colocou a gente aqui para viver. E para viver bem, e já começar a treinar, porque nós vamos viver na eternidade. Então dá para você treinar já, porque você vai viver no céu, aqui na Terra, né? Quando a gente lê a oração do Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Ele nos colocou na terra como homens espirituais, como homens carnais, sim, como um homem que tem uma alma, mas para que a gente seja um homem, ande no espírito e traga o reino dos céus para a terra. Então, o povo está vivendo, além de viver como um zumbi, que não usa o poder espiritual, que não é um ser espiritual, que é 100% carnal, ainda estão ansiosos pela volta de Jesus. Não sabe nem para que porta ele vai entrar, né? Não tem nem noção para que lado ele vai chegar.
Daqui a pouco deve estar achando que vai chegar lá no Brasil, no Rio de Janeiro, descendo o Cristo Redentor. Só para você ter uma ideia de como o povo anda, né, irmãs? E assim, então vamos abrir essa porta, esse portal eterno. E eu quero ler para terminar Salmo 24. Salmo 24, né, o capítulo 1º, versículo 1º, que é um salmo tremendo. A canção que eu vou deixar hoje também é uma canção do mesmo grupo de ontem, né, do Casa de Davi, um ministério maravilhoso no Brasil que por uma época foi muito profético no Brasil. Essa canção ela é longa, né? Ela chama Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ela é longa, mas se puder, ouça toda, porque não pensa assim, eu vou ouvir só 2 minutinhos, porque aí canta esse refrão e eu já imagino que vai cantar a música toda esse refrão. Não é. Músicas com visões proféticas, ela muda de uma hora para outra. Ela canta uma coisa, daqui a pouco ela muda completamente. Então você tem que ouvir até o fim para você entender a canção. E ela é uma música bem profética. Eu acho que, assim como a porta de hoje é a mais importante de todas, eu acho que a música de hoje é a mais importante de todas. Porque é uma música que exalta o nosso Deus, é uma música que, quando você ouve, você coloca o seu coração para adorar o Senhor, aquilo desperta o teu espírito. Nós precisamos despertar o nosso espírito, irmãs. Nós estamos vivendo relaxadamente porque não despertamos o nosso espírito para viver aquilo que Deus quer. Não somos guiados pelo espírito. Nós temos sido guiados pela carne. A gente levanta e dorme fazendo o que a gente quer. Né? Com isso é aquilo que eu falei. Com isso a gente abre as portas para o inimigo e ele entra e faz as arruaças e destrói os portais e depois a gente está lá tendo que correr atrás para restaurar aquelas coisas, sendo que se a gente vivesse com os olhos fitos na porta dourada, esperando o nosso rei, sim, mas sendo cooperador dele nesta terra, nossa vida seria outra. Teríamos problemas? Sim, mas teríamos autoridade para resolver o problema. Teríamos dificuldades? Sim, mas conseguiríamos passar porque estamos cheios do Espírito Santo. Íamos ser aprovados, né? Íamos ser luz nas trevas, íamos ser sal na terra, íamos ser cooperador dele para trazer o reino dele. Então, que o Senhor hoje desperte o nosso coração em abrir essas portas eternas, né? Nós falamos da restauração das outras portas, falamos ontem da porta que abre para dentro, uma grande revelação do Senhor para nós, mas essa de hoje você só precisa abrir a porta do seu coração. Abre, diga, Senhor, eu quero. Então vamos ler Salmo 24, capítulo 24, a vinda do Rei da Glória, que chama o tema desse salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O mundo e o que nele habita. Ele fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos homens, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Irmãs, leiam esse salmo, medita neste salmo, e declare este salmo sobre a sua vida. Que levantai, ó porta, as vossas cabeças. Que o Rei da Glória entre na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, no nosso casamento. Quando o Rei da Glória entra, irmãs, aqui está dizendo, né, que é a geração dos que o buscam. Deus está buscando essa geração. Deus está levantando essa geração. Não vai ser fácil, irmãs. Não vai ser fácil, porque nós estamos vivendo um tempo de extrema apostasia. É um tempo que, igual eu falei ontem, né? É um tempo que cura não existe mais. Dons espirituais também não, né? Existe, eu estou dizendo que o povo não acredita, né? Não, você vai falar de cura, não é bem assim. Você vai falar de profecias, de dons espirituais, também não é bem assim, ou então é uma bagunça que não tenha nada a ver.
né? Parece que é, mas não é. Você vai falar de revelações, de visões, de que Deus te conduziu. O povo já começa a falar assim, é meia maluca essa daí. Então, assim, vai ser um tempo muito difícil. Você vai ter que ter um encontro com o Rei da Glória. Você vai ter que firmar os teus pés. Você vai ter que ter direção de como é que Deus quer que você conduza a sua vida. Você vai ter que pegar as rédeas da sua vida e você vai ter que seguir firme, cabeça erguida. Porque o mundo, e o pior de tudo não é só o mundo lá fora, é o mundo cristão que a gente vive. Ele não está te dando munição, ele não está nos dando munição para que você continue firme em buscar, em querer mais, em viver mais coisas profundas. Então, leia esse salmo. E está dizendo aqui também que no versículo 3, quem é que vai subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Esse aqui é um dos segredos dessa porta. É aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse vai obter a bênção do Senhor e a justiça e a sua salvação. Então, assim, é um tempo, essa porta, ela só permanece aberta na sua vida. Parece que sempre a gente tem que estar dando uma revisada. Ela só permanece aberta na sua vida com a santidade. Santidade. Interesse nas coisas de Deus. Deus não é apenas um Deus que está lá em cima, que está aí cuidando de nós, né? Que serve para nos proteger, para nos alimentar. Ele é um Pai celestial, ele quer ter comunhão com você, ele quer ter parceria com você. Quando ele criou o homem, ele botou no jardim do Éden e teve ali uma parceria, né? Me ajuda a construir, eu já construí tudo, mas agora me ajuda a cuidar do jardim. Quando ele criou a mulher, eu já construí o jardim, construí o homem, agora me ajuda a cuidar desse homem que cuidou o jardim. Quando ele envia os filhos, eu já construí o jardim, já construí a mãe, já construí o pai, agora me ajuda a cuidar dos filhos. Então, Deus, em toda palavra, ele busca uma parceria, né? Os profetas eram o quê? Uma parceria, né? Usa a sua vida, usa a sua boca, usa as suas ações para ser minha boca na terra, para ser minha expressão na terra. E o desejo do meu coração, irmãs, é que vocês recebam um despertar espiritual, receba uma unção profética. Eu sei, apesar do meu desejo de que todas recebessem isso, de que todas, eu sei que isso acaba não sendo para todo mundo. Porque, infelizmente, às vezes está muito longe da realidade de uma pessoa e ela acaba nem tendo interesse, fala, eu não vou correr atrás disso, isso não é bem assim, né? Eu estou satisfeita com a minha vida cristã, eu já aceitei Jesus, eu já sou salvo. E eles estão errados? Não, não. Se você encontrar algum irmão desse tipo, amém, é o que você gosta, irmão, é o que você quer, fica feliz, vai na paz. Eu não sou assim e não vou ser e não vou me contaminar com os que não são. E todas as vezes que eu estou caminhando, não importa com quem seja, sabe? Se eu perceber que começou a desprezar as coisas do Senhor, começou a achar que é demais, a gente tem a liberdade de deixar o irmão seguir aquilo que ele quer, né? Nós não vamos impor nada para as pessoas, porque as coisas do Espírito é o Espírito que conduz. É lógico que a gente ouve uma palavra que traz um ânimo, que fumega, né? Que vai acender ali a brasazinha de novo, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. E Deus está querendo um povo espiritual, sim, mas um povo espiritual com santidade, com temor, com reverência. Não é o espiritual au, mas que não tem temor, que faz as coisas levianamente, que acha que está indo, mas não está indo. Então eu espero que vocês tenham compreendido e ouça a canção que vai completar todo esse devocional. E essa é a porta mais importante, a porta que o nosso mestre vai voltar, que toda a terra verá, todo olho verá que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Messias esperado por Israel, pelo povo de Israel, né? E por nós cristãos.
E Ele é o amado das nossas almas, e Ele nos chama para ir além, para ir mais fundo. Ele é uma fonte inesgotável de amor, Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria. Você pode falar com Ele todo dia que você vai ter coisas para falar. Você pode ouvir Ele todo dia que Ele tem coisas novas para falar. E é por isso que nós vamos passar a eternidade com Ele. E eternidade, você sabe o que é eternidade, irmão? É eternidade. E vai ser sempre uma novidade de vida, porque é a característica do nosso Deus. Ele é uma fonte inesgotável de tudo de bom. Tudo de bom. Ele se renova a cada dia. E esse é o nosso Deus. E que Ele entre pelos portais dourados. Que Ele entre pela porta do nosso coração. Que Ele tome lugar de primazia. Chegou a hora da gente tirar do nosso coração, irmãos, aquilo que está sentado no trono, que não é o lugar daquilo que está sentado no nosso trono. Tira do seu coração, dos nossos corações, aquilo que não pertence ao Senhor. Que o Senhor entre e sente e faça morada nesse coração. Amém? Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.